Olá, meu nobre, seja bem-vindo a mais um Pod Fiscal S, um podcast oficial do Sindifiscal. Hoje vamos falar sobre gás natural, né? No futuro do Espírito Santo, a importância do gás natural para a sociedade capixaba e do Brasil. E para falar desse assunto, trouxemos duas pessoas mais que especiais, né? O Vitor Botura, não é isso? Auditor fiscal da Receita Estadual. Vitor, obrigado pela sua disponibilidade, meu nobre. Eu que agradeço, Leandro, o convite, parabenizá-lo aí pela condução das entrevistas, é um programa excelente. E o Walter Piazza, ele falou, Leandro, me chama de Piazza, não Walter. Walter Piazza, diretor de assuntos corporativos da S-Gás. Walter Piazza, obrigado pela sua disponibilidade, meu nobre. Muito obrigado pelo convite, Leandro. É uma satisfação muito grande estar aqui para falar sobre esse tema tão importante, o gás natural para o Espírito Santo. E falaram que você é o cara, né? Quando eu falei, Vitor, vamos chamar alguém para falar do gás natural, Espírito Santo. Olha, o Piazza é o cara que domina tudo, então vamos chamar o cara. Então, obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é meio puxada, né? Mas é uma honra a gente do Sindifiscal S recebê-lo aqui na nossa gravação, ok? Vamos começar agora já direto pro Vitor, vou perder tempo não. Eu já trabalhei no setor de petróleo e gás na Receita Estadual, você sabe disso aí, só que foi reformulado completamente, né, o setor. Hoje tem um setor chamado Nupetro, né, dentro da Receita Estadual do Espírito Santo. Eu queria que você falasse um pouco desse setor e a importância dele, né, para toda a sociedade capixaba. Perfeito, Leandro. Conforme você mencionou, realmente o Nupetro foi uma construção ao longo dos anos, né? O setor de petróleo e gás é muito importante aqui para o estado, né? Somos o terceiro maior produtor aí de petróleo e gás. E por conta disso, né, a alta gestão, né, a Secretaria de Fazenda entendeu que seria interessante criar um núcleo especializado para tratar desse assunto, né? Além disso, nos anos entre 2010 e 2020, o estado foi parte relacionada em algumas ações judiciais, né? E a centralização desses assuntos em um só setor facilitaria, assim, muito o trabalho, né, dos auditores ali envolvidos. Eu estou no Petro há cerca de 2 anos somente, né, mas é um setor já que já dura uns bons anos e funciona muito bem da forma com que ele trabalha, né? O fluxo de trabalho lá é muito, muito bom porque a gente trabalha em conjunto com outras gerências, né, gerência fiscal, gerência tributária. Trabalhamos também com o Tesouro, fazendo nossas projeções ali para a lei orçamentária e, principalmente, trabalhamos em conjunto com a PGE, que também tem um setor especializado que se chama PEPetro, que nos auxilia ali nas questões judiciais e enfim. Além disso, nós não trabalhamos só no setor de petróleo e gás, tá? Se chama Núcleo de Petróleo e Gás, Combustíveis e Biocombustíveis. Então, é bem abrangente ali a nosso trabalho, né? E a gente costuma dizer que o nosso lema é do poço ao poço, né? Monitorando, fiscalizando desde a extração do petróleo até a venda ali do combustível ali no posto revendedor. Não, é bom você falar isso, né? Que realmente, antigamente, quando eu trabalhei no setor, há um bom tempo atrás, a gente trabalhava realmente só com gás e petróleo, né? E essa junção aí da parte mesmo do posto, né, da produção até a bomba de combustível, você centralizar todos esses setores num só, foi uma sacada muito boa, né? Então, parabéns aí pelo trabalho. E o Piazza, né? Aí eu queria que você falasse do ES-Gás, que empresa é essa, a história do ES-Gás, por que o ES-Gás foi criada qual é o papel dessa empresa, né, para o estado do Espírito Santo. A gente não pode falar da Companhia de Distribuição de Gás do Espírito Santo sem primeiro mencionar a importante decisão, uma decisão política do governo do estado, né, de modernizar, né, os instrumentos para a concessão do gás natural, né. Foi criado, foram criados documentos modernos, né, um marco legal regulatório moderno e que dá garantia, segurança jurídica ao investidor. Isso é muito importante, né, para a gente começar essa história do gás, dessa nova história do gás natural no Espírito Santo, né. A partir daí, então, teve a Lei do Gás, né, a Lei do Gás do Espírito Santo, uma lei moderna, o contrato de concessão e alguns regulamentos iniciais da agência reguladora, né, que dão, né, essa segurança, né, essa visão do Estado, né, moderna para o gás natural. A partir daí, né, tem o início da ES-Gás estatal, em 2020, e depois, mas já
preparada, né, e já iniciando também o processo de privatização. Em 2023 foi realizado então o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, e em julho de 23 então inicia o período do Grupo Energisa como o concessionário de gás no Espírito Santo. E aí sim começa uma nova era de investimentos, né, através de capital privado. Então, já em 2023, né, a gente já bate recordes de investimentos no Estado. Né? Então, me permite te dar os números com precisão aqui. Né? Em 23, por exemplo, o primeiro recorde foi 53 milhões investidos naquele ano, né? Uma expansão de rede de 39 quilômetros e 7 mil clientes ligados naquele ano de 23, já no primeiro ano do Grupo Energisa à frente da ES Gás. E em 2024, nós estamos terminando o ano ainda com projeções, não temos números definitivos, mas já temos investimento de cerca de 90 milhões de reais, né, em 2024, 67 quilômetros de expansão da rede, né, um novo recorde, né, e 7 mil clientes ligados novamente, totalizando 86 mil clientes no final do ano. Né. A malha vai atingir esse ano 585 quilômetros. Então, mostra como foi esse impulso inicial já pós-processo de privatização e início do trabalho do Grupo Energisa aqui na ES Gás. A distribuição do gás sempre foi um desafio para o Brasil, né? Não falo nem Espírito Santo, né? A gente vê onde passava-se só, né, a malha viária do gás, em pouquíssimos lugares, passar pelo litoral ali só, não adentrava nas cidades que não era do litoral. Que bom, né, que teve essa visão de investimento, porque isso não só gera emprego, né? Ele fomenta a economia, né? E deixa o custo do Brasil mais barato, né? Porque o gás natural, ele é mais barato do que as outras formas de energia limpa, né? O Vitor, em relação, você comentou que o Espírito Santo já é o terceiro maior produtor de gás do Brasil, né? No cenário atual... Petróleo. Petróleo. De gás está em quanto? Está em quinto. Quinto. Mas de reserva, em relação à reserva de gás e de petróleo, como é que está isso daí? A reserva é a segunda maior reserva de gás natural aqui do estado. A de gás é a segunda maior reserva e a quinta maior produtora. Isso. E em relação a petróleo? Em relação a petróleo, creio que seja, se eu não estiver enganado, quarta maior. Quarta maior reserva. De reserva. Isso. E produtora? Terceira. Isso. Né? Então, assim, o cenário atual do gás natural, tanto a nível nacional quanto para o Espírito Santo, quais são os desafios, né? O Piazza já comentou, né? O desafio, eu acho que era para a empresa, né, ES Gás, seria investir, como está investindo, né? Na verdade, na malha viária, né? Para levar o gás natural para as casas, para as empresas, para as indústrias. Mas quais os desafios e oportunidades pela Receita Estadual quanto a esse setor de gás natural? Perfeito, Leandro. Se você me permite, eu vou voltar um pouco no panorama do gás natural aqui, né, a nível nacional e estadual. E vou já linkar com esse dado que eu acabei de te dizer, né, que eu acho que é muito sintomático. Né? O que acontece? Na minha opinião, não sei se vocês concordam, o gás natural não parecia, até anos atrás, ser uma prioridade aqui de investimento das operadoras de exploração e produção. Né? Você vê que o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo e, em relação ao gás natural, somente o 32º do mundo. Então, as empresas optavam por investir em produzir em campos de petróleo. O gás vinha como um subsidiário ali, como gás associado. Todo campo de petróleo tem ocorrência de gás natural. Então, ele vinha como um subproduto ali do petróleo. Então, veja que... E o Espírito Santo é a mesma coisa. Temos a segunda maior reserva de gás do país. E somos somente o 5º maior produtor. Então, a gente vê que está havendo, sim, já essa mudança de mentalidade. O gás está passando a ser importante, muito por conta dessa questão da transição energética, que muito se fala, né? Que, se quiser, depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Mas é só agora que está se dando foco aqui no país, a meu ver, né? Na questão do gás natural. Recentemente foi aprovado um novo marco regulatório do gás aí, em 2021, a lei federal, mas o Estado do Espírito Santo está indo à frente, né? Está tomando a frente, está sendo vanguarda nesse assunto.
editou a lei, sancionou a lei em 2020 que trata do mercado livre do gás, que traz a desverticalização aí da cadeia, que traz novos agentes, que traz competitividade. E esse tipo de medida indica que o gás vai ser o novo foco aí do futuro, né? Tanto aqui no estado quanto no país. Piazza, assim, o Vitor falou muito bem, né, da evolução dessa questão, né? Embora a gente tenha uma reserva muito grande, a exploração dele há pouco tempo que tem se investido nisso aí, né? Muitas vezes eu lembro que eu estava lendo aqueles livros, né? Tem um livro, acho que é o Petróleo, não sei, falava, né, que, por exemplo, aonde se extrai petróleo, se extrai o gás, e o gás muitas vezes era queimado ali mesmo, né? Porque não tinha linha de transmissão, que às vezes era quilômetros de distância, mar adentro, e não tinha linha de transmissão do gás para chegar até a terra para consumo, né? Como que a AS Gás, a empresa vem trabalhando essa questão em relação chegar às residências, chegar à indústria, chegar ao comércio, né? Porque hoje, se toda a indústria tiver ali um gás natural passando do lado onde ele está trabalhando, o custo do produto ele cai muito, né? Como que a AS Gás trabalha em relação a essa expectativa, essa questão em si? Todos esses segmentos que você citou são importantes para o desenvolvimento do Estado, né? E são fundamentais para o plano de descarbonização do Estado do Espírito Santo. E aí eu incluiria 3 segmentos importantes. O setor de transporte, que a gente chama de veicular, né? Termoelétricas, né? São muito importantes nesse projeto, e matéria-prima, né? Mais à frente, quando nós falamos do programa do governo, a importância do segmento matéria-prima, né? E a gente trabalha, claro, de forma diferenciada para cada segmento, porque cada um tem suas próprias características, né? Então, requer uma abordagem diferente. Mas, sem dúvida, todos eles são fundamentais para o desenvolvimento, né? Vou dar um exemplo, então, 2 exemplos rápidos de abordagem. Por exemplo, o segmento residencial que você citou, né? No segmento residencial, por exemplo, hoje, na Grande Vitória, ainda existem muitos prédios com botijão dentro do apartamento. Muito. Pois é. Prédio antigo, né? Exato, então, e não são poucos, né? Então, como abordar, né? Como levar o gás, né, para esses apartamentos, para esses prédios. Como viabilizar também essa questão. É isso, né? É uma viabilização técnica, econômica, né? Até por regulamentos, seja do Bombeiros, seja da lei municipal, né? Então, são aspectos de segurança, né, que sociedades modernas já não discutem mais, mas que a gente tem que enfrentar esse problema. Poxa, eu preciso fazer projetos para chegar também nesses consumidores, né? É uma vantagem muito grande. Esse é um exemplo de uma abordagem do segmento residencial, para mostrar assim, a complexidade e a diversidade de abordagem. Uma outra abordagem que eu posso comentar é para o setor industrial. Essa já bem mais avançada, e que era um desafio, e é um desafio no Brasil todo, né? A gente conseguiu colocar o Espírito Santo na vanguarda, por exemplo, de migração de clientes industriais para o Mercado Livre. O que é o Mercado Livre? É a possibilidade do consumidor industrial buscar o seu gás além da distribuidora. Então, ele vai buscar supridor, comercializador, aquele que melhor atende o seu perfil, seja só preço, ou seja flexibilidade, né, ou outras características do processo dele que são importantes, né? Spot, né, gás intermitente, gás flexível, né? E a AS Gás fez um trabalho muito forte em conjunto com a agência reguladora, né, colocando o Espírito Santo nessa vanguarda. A gente já pode afirmar que para início de 2025, né, 80% do mercado não térmico, né, ou seja, 90% das indústrias já estarão nesse mercado, né? E isso é fruto desse marco regulatório moderno, né, e de uma regulação também à frente, né, dos demais regulações do Brasil. Esse desafio, né, de você levar o gás para essas residências, né? Vamos falar aí apartamentos, né? Apartamento de 30 anos, de 40 anos, né? Vamos dizer de 20 anos, né? 20 anos já tinha, a maioria já estava construindo, mesmo que às vezes não passava o gás natural ali na malha viária.
algumas construtoras já estavam investindo nisso aí, né? E o desafio, né? E essa parceria, acredito eu, que a RS Gás vem buscando com o bombeiro, com outros entes, para poder fomentar isso, porque tem algumas cidades, né, que já proíbe ter botijão de gás dentro do apartamento. Sim, sim. Né? Risco para todos os condôminos, né? E agora você viabilizar essa estrutura que não passa dentro dos apartamentos é grande. Mas se eu não me engano, na época quando eu olhei, que eu trabalhava no setor, já não lembro, minha memória não é muito boa não. Mas o consumidor em si, falo de volume de uso do gás, né? Não é as residências, embora a quantidade de clientes eram muitos pessoas físicas, né? Não digo pessoa física, pessoa jurídica, mais condomínio, né? Mas o consumo era muito maior na indústria, né? Muito maior nas empresas, porque é onde o volume de consumo é muito maior, né? E acredito que isso aí vocês vêm fazendo muito bem, né? Levando isso aí até esse mercado consumidor, né? Agora, emendando aqui para o Vitor, como que o gás natural se alinha com as estratégias de transição energética do Estado e quais são os principais benefícios em comparação com outras fontes de energia? Perfeito, Leandro. É exatamente por isso que eu acho que o gás está sendo tão falado na mídia aí, né? Não só aqui no Brasil, mas a nível global, né? O gás ele se apresentou como um perfeito aí substituto para a questão da transição energética. O que seria a transição energética, né? Sair de uma matriz energética majoritariamente dependente de combustíveis fósseis derivados de petróleo, que emitem muitos gases do efeito estufa, e para se chegar numa matriz energética renovável, limpa, verde, enfim. E isso você não consegue fazer de uma hora para outra. Não dá para sair do ponto A para o ponto B. Virar a chave, não tem como. Tem que passar por uma transição, existe todo um processo. E o gás natural entra nesse contexto, para fazer essa escala gradual, progressiva, garantindo a segurança energética, sem desabastecimento das economias. E o Espírito Santo entendeu isso também e promoveu, promoveu realmente alguns programas, né, como o programa S Mais Gás, que vem sendo muito divulgado atualmente. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Os desafios são exatamente esses, né, que estão sendo comentados aqui. O investimento tem que ser pesado, né? O Piazza trouxe aqui números significativos de investimento para aumentar a malha, para expandir a infraestrutura realmente. Mas eu acredito que quando a gente analisa outros cases, né, Piazza, quando a infraestrutura do gás chega em lugares que antes não chegava, a demanda surge ali, né? Uma indústria não percebe que ela precisa do gás natural até o gás natural estar disponível ali para ela, né? Então, graças à transição energética, essa expansão tende a se acelerar. E o desenvolvimento econômico, porventura, vai chegar em outros pontos do Estado, né? Esse comentário, Piazza, que o Vitor comenta, né, da necessidade dessa transição, né? Não dá para você virar a chave de uma hora para outra, é todo um processo, é todo um planejamento, né? O planejamento ele vai muito além do Espírito Santo, né? Planejamento Brasil, né? Esse fomento aí de ampliar a malha. Mas como que vocês, né, do ES Gás, vem trabalhando de fomentar essa questão da necessidade de se transformar numa energia limpa, né? Vamos acabar com os fósseis, não vamos mais utilizar tudo ali. Hoje tem carro elétrico, né? Também, que as pessoas não vão utilizar mais gasolina, diesel, vamos utilizar energia elétrica, mas também não tem estrutura, os prédios não têm estrutura, as casas não têm estrutura para receber os carros elétricos, essa dificuldade também. Mas como que esse gás vem trabalhando essa questão de fomentar essa necessidade de implementar uma energia limpa, né, para o Estado, do Espírito Santo e para o Brasil? Leandro, você comentou sobre o carro elétrico, né? Olha a transformação que nós estamos vivendo nesse mundo, na busca da redução das emissões, né, de uma economia de baixo carbono, né? É uma transformação, né? A gente fala muito em transição, o Vitor colocou muito bem. E na minha visão, o gás natural é o combustível da transição energética. Ele não é é o. Por quê? Porque ele é abundante, né? Ele é acessível, né? Ele é seguro, né? Ele diversifica. É claro que é muito dito, mas ele é também um combustível fóssil. Sim, sim. Mas para a gente fazer uma transição mais rápida, a gente precisa usar uma tecnologia e um insumo que já está disponível.
né? E para o Espírito Santo faz todo sentido, né? O gás natural, né, é o produto produzido no Espírito Santo, né? É um produto disponível no Espírito Santo, como o Vitor já colocou, né? Em reserva, produção. Então, o gás natural vai fazer esse papel, obrigatoriamente fazer esse papel, para que a gente tenha, mais rapidamente possível, a redução de emissões. Então, esse é o papel do gás natural, né? E aí, mas pensa, como é que ele pode reduzir de imediato? Ele vai substituir carvão, vai substituir óleo combustível, vai substituir óleo diesel, vai substituir gasolina, vai substituir gás com efeito de petróleo, né, que é o gás de cozinha, e todos eles têm emissões maiores, pegada de carbono maior que o gás natural, né? Assim, nessa escala aí, a gente consegue reduzir de 20% a 50% as emissões de carbono. E já está disponível. A pergunta é, por que não fazer? Né? Então, claro, existem os desafios técnicos, econômicos, que têm que ser vencidos, mas que já estão disponíveis, tecnologia e recursos. O que a ES-Gás tem feito nesse sentido? Né? O processo, o Vitor também comentou, é o desenvolvimento de redes de distribuição. Primeiro, a gente precisa reforçar nossas redes para garantir o aumento do consumo dos atuais clientes e de novos clientes, né? Assim, a estrutura de gás precisa ser ampliada. Nós também, dada a redundância, né, já que a gente propõe um combustível que dá essa segurança de fornecimento, a gente precisa dar segurança de fornecimento aos consumidores. E o segundo ponto é a expansão da malha em direção ao interior, né? A interiorização do gás vai levar a competitividade, né, para outros municípios, né? E isso é fundamental, porque a gente tem em municípios do interior o consumo de outros combustíveis que são também de alta emissão. E vai facilitar uma coisa importante nesse processo da transição energética. Ele vai permitir que a gente, via a rede de distribuição, traga o biometano. O biometano é equivalente ao gás natural. E não é produzido na cidade, ele é produzido no interior, onde tem biomassa. Então, é um processo, né, que traz para o Estado, né, um diferencial. Interiorizar a malha e trazer o biometano, que é pegada zero. Eu falei que o gás reduzia 20% a 50% daqueles combustíveis que eu citei, mas o biometano emite zero. Eu acho que eu já estava elaborando uma outra pergunta aqui na sua fala, mas eu vou fazer novamente, mas eu acho que você já respondeu. Mas o que o Espírito Santo, a ES-Gás em especial, vem fazendo diferente das outras unidades federadas em relação ao gás natural? Eu já tinha citado o caso do Mercado Livre. Uhum. É totalmente diferente, né? Você buscar proporcionar às grandes empresas, as empresas de grande consumo, buscar a molécula, o gás natural do jeito que elas precisam, isso é fundamental, né? Para isso precisa de inovação. E a inovação é no processo de comercial e regulatório. E isso o Espírito Santo está à frente, né? Eu também posso citar um exemplo também interessante. Por exemplo, a gente vê, a gente está trabalhando em parceria com produtores terrestres de gás, um projeto de CCUS. O que é CCUS? Captura e armazenagem de carbono. Ou seja, boa parte da redução das emissões não vai se dar pela mudança do combustível somente, mas pela captura do carbono que é emitido. E a ES-Gás, né, é um trabalho pioneiro no Brasil, isso é nenhuma distribuidora no Brasil tem isso, né, está fazendo. Quer dizer, está junto com a cadeia do gás do Espírito Santo, discutindo como é que a gente captura as emissões dessas grandes indústrias e leva e armazena, né, e estoca em reservatórios subterrâneos. Isso não é uma tecnologia nova, já é feita no mundo, mas a distribuidora participar desse processo é fundamental para poder implementar, né, de forma mais rápida o processo, né? Ô, Vitor, em relação assim, ao papel da Receita Estadual
na questão da implementação, tem um programa, né, de ES, né, ES mais gás, né? Qual o papel da Receita Estadual nesse processo aí de parceria, né? Acredito que seja um processo de parceria, em relação a incentivos fiscais no estado do Espírito Santo. Perfeito, Leandro. A questão do programa ES mais gás, eu acho interessante a gente resumir aqui em linhas gerais, né, do que se trata esse programa e já alinhando com essa pergunta que você acabou de fazer ao Piazza, né, do como que a ES Gás faz diferente. Ela realmente encampou para si, ela é o capitão aí desse programa, considero assim, pelo menos no lido que eu tenho aqui com a ES Gás, né. Foi um programa elaborado com o objetivo, né, de fomentar realmente o gás natural aqui no estado, em parceria com o setor público e a iniciativa privada, né, e algumas secretarias estão envolvidas nesse programa e muitas entidades aí do setor também estão envolvidas. É um planejamento estratégico que vai se destrinchando até algumas ações, né, algumas medidas que são diferenciadas por tema, né? Então tem a questão da legislação tributária, a questão da regulação, a questão ambiental. Então eu só tenho a elogiar esse programa, é um programa muito bem feito, que a ES Gás participou ativamente, né? Junto, claro, com o setor, né, do setor público, né? Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Fazenda. Mas é um trabalho muito bem feito que eu desconheço que tenha outro igual assim no país, por enquanto, né? Enfim, mas a questão da Cefaz, né? São 84 ações dentro desse programa. A Cefaz foi eleita como líder em 15 dessas ações, né? E dentre essas ações são realmente concessão de benefício fiscal em alguns pontos, né? E o que a gente entende, né, desse programa não é um mero benefício por si só, né? Não é mera... Tem um retorno, um impacto econômico aqui no desenvolvimento regional do estado, né? Por isso que a gente encampou a ideia e a gente, quando vai elaborar ali nosso relatório técnico, nosso parecer, vai fazer análise de cada medida, a gente leva isso em consideração, não é somente a perda arrecadatória que tem que ser levada em conta como critério. É o aumento de consumo que vai acontecer ao longo dos anos que vai, com certeza, vai suprir aquela perda arrecadatória atual. Então, a Cefaz implementou algumas medidas. Antes mesmo do programa, né? Ano passado foi aprovada uma lei, em 2023, que reduziu a carga tributária do gás industrial. E isso foi... A gente percebe, né, que já em 2025 vai estar 12% essa alíquota. A gente percebe que há um aumento de consumo ali por parte das indústrias. Então, é aumento na veia ali de atividade econômica. A gente também está promovendo algumas alterações aí na carga tributária do GNV, muito por conta de análises que nós fizemos ali internamente e também de material trazido ali pelo setor privado. Algumas apresentações, a gente se reúne periodicamente, né, aqui a Cefaz e a ES Gás. E alguns desses materiais que eles nos trazem, né, são comparativos com outros estados. E ali a gente percebe realmente que há algo a ser feito aqui por parte do setor público, né? Então, por que não reduzir a carga tributária do GNV e promover o consumo desse tipo de produto que é melhor para o meio ambiente, que vai gerar também uma pegada social, né? Aqueles que trabalham com transportes, né? Um Uber, motorista de táxi, vai poder acessar um combustível com maior competitividade, gerar mais renda para ele. Então, a gente leva tudo isso em consideração, né? Não é somente a perda não é somente a medida de reduzir carga tributária. Não, a gente faz uma análise ali bem esmiuçada, né? Tentando atingir e chegar num desenvolvimento econômico aqui. Todo trabalho, todo projeto de sucesso é quando tem parcerias, né? Igual o Vitor falando aqui, tem a Cefaz, tem a Secretaria de Desenvolvimento, tem a ES Gás, né? A Procuradoria, às vezes, em relação a aparecer. Sim. Então, quando se tem uma equipe organizada, né? Uma estrutura organizada, como a gente tem no Espírito Santo, eu sempre falo, o Espírito Santo é privilegiado, né? Então, também não nasce de uma hora para outra, né, Piazza? Foi toda uma construção feita há muitos longos anos, né? Hoje a Receita Estadual ela tem uma estrutura completamente diferente. Há 15 anos, quando eu entrei na Secretaria de Fazenda, né? A organizacional falando, né? E quando o Vitor fala do incentivo fiscal, é importante, Vitor, essa sua fala mesmo, porque à primeira vista, quando você fala de incentivo fiscal, você fala que você está falando de renúncia de receita, né? Às vezes, de primeira vista, você tem uma renúncia de receita, né? Vamos passar de reduzir o líquido de 17% para 12%, só que aquilo dali vai gerar um consumo maior
que no final você vai arrecadar muito mais. Exatamente. Né? Ou você vai gerar mais emprego, ou você vai fomentar a economia, né? E você fomentando a economia, você gera mais renda dentro do Estado, gera mais consumo, gera mais ICMS e retorna para o Estado. Então é um ciclo vicioso, que é importante a sua fala aí, Vitor, você comentar sobre isso. Aí, Piazza, em relação a esse projeto ES mais Gás, quais são os principais objetivos desse projeto? Já que o Vitor comentou muito bem que vocês estiveram muito à frente, foram protagonistas, o capitão, ele usou essa expressão, eu não sei se o capitão era também o Piazza junto aí, e se ele pretende beneficiar o Espírito Santo em relação a esse projeto. O programa ES mais Gás é um programa do governo. E dada a extensão dele, a gente pode dizer que é um programa de Estado. Né? É um programa de 10 anos. Né? Não é um programa deste governo, é um programa de Estado. Né? E como o Vitor falou muito bem, né? A liderança de alguns órgãos do Estado, entre eles a Secretaria da Fazenda, nas ações de natureza fiscal tributária, é fundamental. E aqui eu deixo o meu elogio a toda a equipe da Secretaria da Fazenda, né? Que trabalha com muito profissionalismo, muita análise, né? Com base em dados, com base em fatos, né? E provoca realmente uma discussão sadia, né? De forma a contribuir, quer dizer, no final, né? Quer dizer, com a sociedade, né? E a sociedade, a renúncia fiscal é uma renúncia para a sociedade, é a renúncia da sociedade, mas a sociedade que se beneficia do programa, né, que levou a essa renúncia. Né? Então, o ES mais Gás é um programa amplo. Ele começou, Leandro, com uma provocação. Né? O governador do Estado disse, como que a gente desenvolve e restabelece a dinâmica da cadeia do petróleo e gás? E assim, reunimos 22 agentes, públicos e privados, de toda a cadeia e do governo, para discutir esse tema. E foi uma discussão longa, porque foi um diagnóstico longo, né, todo mundo apresentando as suas questões e avaliando onde que cada um pode contribuir. Né? Não é um programa para o Estado, né, apenas haja, né? Mas é que todos possam agir em prol do desenvolvimento do Estado. E aí perguntamos, por que então fez isso para o gás natural? Qual a importância do gás natural para o Espírito Santo? Né? Qual a importância? O Espírito Santo, Leandro, ele, já foi dito, tem reservas significativas de gás natural. É um recurso que está lá embaixo, que a gente tem que transformar em riqueza. Né? A gente tem produção em terra, né, onshore, e no mar. Isso gera emprego. Isso gera, a cadeia de fornecedores em torno dessa indústria é muito grande. Né? O investimento anual dessa atividade, né, de AIP é muito grande. Né? A gente tem potencial para gerar biometano. Eles vieram para a mesa de conversa. A gente tem uma rede de gasoduto de transporte que cruza o Espírito Santo de norte a sul, com uma capacidade de 20 milhões de metros cúbicos por dia. Né? Ou seja, a gente tem gás, tem estrutura de transporte para distribuir o gás. Né? A gente tem portos, né? A nossa costa, a Costa Capixaba, né? Permite instalar terminais de gás natural liquefeito, o GNL, né? E isso vai nos permitir, talvez, ancorar termoelétricas. Né? Hoje o Espírito Santo importa 60% da sua energia elétrica. Né? E o gás sai daqui para gerar gás no outro estado, para gerar energia elétrica no outro estado. Já deixa para a minha próxima pergunta. Assim, a gente começa a enumerar, né, por que o gás é importante. A gente não termina. Porque, olha só, nós temos campos de petróleo, reservatórios depletados, né, que já estão no final da sua vida, que a gente pode armazenar carbono. A gente tem, isso tudo no Espírito Santo, não estou falando do Brasil, estou falando do Espírito Santo. A gente tem reservatórios depletados, né, já em final de vida, que a gente pode armazenar gás e melhorar em muito a flexibilidade do sistema elétrico. O sistema elétrico hoje paga caro porque tem que importar GNL para rodar as térmicas. Né? Então, a gente não tem no Brasil nenhum armazenamento de gás natural. Então, assim, quando você pensa por que um programa ES mais Gás, assim,
No Espírito Santo faz todo sentido, né? E depois eu posso falar dos benefícios, para não me estender muito. Não, tranquilo, mas assim, é importante você comentar isso aí, porque assim, essa sua fala, eu ia até jogar para já pro Vitor, né? Para Vitor fazer uma pergunta nova pro Vitor aqui, na verdade, assim, quando eu trabalhava no setor de petróleo e gás, na época, a gente identificou que assim, o Espírito Santo ele produzia muito mais gás do que ele consumia internamente, né? E esse gás era injetado todo na malha, né? E era consumido, a gente sabe lá onde, né? Porque quando a vez que você coloca o gás ali na malha, você não tem de fato saber se aquela molécula de gás ali foi consumida no Rio, foi em São Paulo. Tem como assim, eu não sei, eu não sou químico, né? Mas eu acredito que a gente consegue identificar isso, né? Se mistura o gás todo ali, né? E assim, o Rito, você comentou sobre incentivo fiscal, sobre às vezes de renúncia de receita. E quando você se investe no Espírito Santo, de que forma esse investimento ele pode impactar na economia do Espírito Santo e até mesmo na arrecadação de receita, né, de ICMS ou outro imposto que seja? É exatamente esse estudo que a gente faz, né, Leandro? Como eu comentei, não é a mera renúncia de receita, perda de arrecadação que é por si só, né? Ele tem um retorno econômico aqui para o Estado, né? E aí a gente faz um levantamento de dados, né? A gente projeta como que esse payback pode acontecer aqui. E falando ainda do programa S Mais Gás, é um programa muito rico na questão de dados, né? Que eles trazem dados de outros estados. Eu vou citar um exemplo aqui, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fez a lição de casa quanto ao GNV. Ele investe no GNV desde os anos 2000, início dos anos 2000. Então, 33% da frota do Rio de Janeiro é movida a gás natural. Aqui, somente 3%. Então, a gente vê que tem esse gap, tem esse potencial de aumento de consumo. Não é já um setor estabilizado que está pedindo um benefício fiscal que vai, sabe, que não vai ter um retorno ali em aumento de consumo. Não, aqui tem esse gap, existe um potencial enorme ali no interior do estado, existe o consumo do próprio GNV, existe a questão do biometano, que para mim foi uma novidade, né? Foi um tema novo que eu tive que estudar, que é muito interessante. O biometano, ele tem conforme o Piazza falou realmente, ele tem uma dupla pegada ambiental aí. É um biogás que seria emitido para a atmosfera, mas é tratado e é transformado em biometano, injetado na rede e tratado como um gás natural. Então você deixa de emitir e ainda joga um gás natural que é menos poluente que um combustível fóssil derivado de petróleo. Então, quando a gente percebe que existe esse gap, que esses dados são robustos, quando fazemos nossa análise interna ali, a gente entende que a gente vai gerar a gente atua, na verdade, como um agente econômico, desenvolvedor ali de desenvolvimento econômico mesmo. A administração tributária tem que ter esse papel também. Não é só fiscalização é importante, claro, monitoramento é importante, mas quando a gente faz esse tipo de análise, a gente está sendo um agente desenvolvedor. E é isso que a gente procura trazer ali no nosso trabalho no Petro e que deve, acho que, ser expandido para outros setores ali do fisco. E assim, eu sou muito satisfeito ali no trabalho que a gente faz, porque a gente percebe que existe esse tipo de retorno. E reconhecimento por parte também da população. Não tenha dúvida, não Se tenha dúvida. me permite Claro, ler, Piazza, nesse tema do S, o Estado, ele escreveu as ambições dele. Eu abri aqui as minhas anotações aqui. Olha que importante. Quais são as ambições do Estado para o programa S Mais Gás? 1. Se tornar o principal hub de gás natural e biometano do país. Ou seja, um ecossistema de negócios baseado no gás e no biometano. Ser a referência nacional em redução de emissão. O Estado tem muita emissão. Ele não consegue ser com menor emissão, mas ele consegue ser referência no percentual de redução. Né? E a contribuição desse programa é muito grande. Né? Ele vai reduzir 5 milhões de toneladas por ano, né? A partir do último ano. Né? Então é bem relevante. Né? E a última ambição do Estado, né? A listada, né? Para o programa de gás, é ter uma matriz energética segura, robusta e diversificada. Ou seja, o Estado acredita que a matriz energética tem que ser diversificada. Não é simplesmente em um combustível aquela solução mágica, né, dos renováveis ou a solução mágica de um renovável, né, e sim de várias energias. Né. Ô Piazza, e você já está já falando desse papel, né, da importância, do porquê, né, dessa questão. Você poderia falar sobre o projeto Corredor Azul,
né? E esse investimento, o que seria esse projeto Corredor Azul aí da ES Gás? É da ES Gás esse projeto? Ou é parceria? Como é que funciona? E qual é o investimento que está sendo feito nesse projeto aí no estado do Espírito Santo? Esse projeto é um projeto muito bacana para o estado, né? O Vitor comentou, né, de como o Rio de Janeiro se posicionou nos últimos 20 e poucos anos, né, na questão do veicular, né? O Espírito Santo não. O Espírito Santo manteve, não fez nenhum movimento, né, no sentido de incentivar esse mercado. Mas por que ele é importante, né? O gás precisa ir para o interior, né? O gás precisa desenvolver polos industriais no interior, né? O gás traz efetivamente competitividade. O Vitor chegou a comentar numa outra fala mais atrás de que o pessoal não percebe quanto, né, usaria do gás se tivesse o gás disponível, né? É um desconhecimento, né? E eu vivenciei, né, trabalhei em outros estados com gás natural, né? Eu vivenciei, né, empresas que saíram de uma cidade porque não tinha gás natural, e vivenciei empresas que voltaram para a cidade, se instalaram na cidade, porque o gás chegou. Assim, é impressionante, né? Certas indústrias, né, são extremamente dependentes do gás natural, né? Por exemplo, setores energointensivos, né, com fornos que rodam 24 horas, por exemplo, cerâmica, vidro, né? São coisas que são empresas que precisam muito de gás, né? E traz competitividade, né? Então, voltando aos corredores aí sustentáveis, azuis. Projeto Corredor Azul. Qual a importância dele? Nas cidades hoje não tem a indústria grande, mas tem veículos, tem caminhões, né? Então, o âncora, né, do investimento, né, o que viabiliza o investimento em redes? É mercado. Então, a gente começa a desenvolver mercados, né, que têm a característica do uso do GNV, né? Então, aqui, veículos que rodam bastante, sejam veículos pesados ou leves, né? Então, pessoas que trabalham com seu carro é ferramenta de trabalho, que vem do interior para a cidade, vem e volta todo dia, ou entre cidades, agentes comerciais, Uber, táxis. Sim, então seria, né, colocar o gás em todos os pontos possíveis de todo o território estadual. Criando os principais rotas. Os corredores são as rotas onde a gente teria serviços. Serviços, então, de distribuição, manutenção, né, e serviços de abastecimento, né? Então, é importante a gente estar preparado não só para o veículo leve, para o carro pequeno, mas para o veículo pesado. Então, hoje o Brasil já produz caminhões 100% a gás natural, né? Então, empresas de São Paulo já estão produzindo. Eu não sabia. 1.000 caminhões por ano já produzem. Então, esses caminhões já estão rodando, né? As empresas hoje, logísticas do Espírito Santo, porque o custo, o custo do diesel no transporte desses veículos é o maior custo que existe para o transporte, né? É muito relevante. Você faz essa transformação e é um dos que mais polui, né? Esses veículos poluem muito mais. Perfeitamente. E você conseguir fazer essa captação e você disponibilizar esse recurso, né, nas principais rotas, nas principais rodovias, nas principais BRs, eu acho que é fantástico, né? É exatamente isso. E tem um ponto adicional que surgiu, até foi um estudo da Fazenda também, a logística, né, para o Espírito Santo ela é fundamental com a reforma tributária. Então, o Espírito Santo já é um polo logístico e tem que se destacar. E o Estado está lançando agora o Parque Log, né? Então, vai haver uma pressão, uma exigência, né, das contratantes de logística, de caminhões, por um combustível que emite menos, né, e que seja mais econômico. Então, a gente pretende, em 10 anos, até 2034, então, ter 26 municípios com gás natural. Hoje temos 13, indo para 14, agora com Guarapari. Vamos dobrar o número de municípios em 10 anos. E com isso, desenvolver, então, através das frotas de veículos, né, naturalmente, que as pequenas
indústrias, né, vão se conectando à malha também, e isso cria um círculo virtuoso, positivo de desenvolvimento para o Estado. Espero que o Espírito Santo seja, como referência, o Espírito Sim. Santo é referência em vários setores, né? Tanto seja na Receita Estadual, seja, né, na parte econômica, em outros setores, Secretaria de Desenvolvimento, que as outras unidades federadas também façam esse investimento, né? O Fito comentou que o Rio de Janeiro já vem trabalhando isso há um bom tempo, e eu lembro que uma vez que eu fiz uma viagem para Namíbia, tem muita gente que está assistindo, a gente não sabe nem onde fica a Namíbia, né? Paizinho da África ali, no litoral da África, ali embaixo, em cima da África do Sul, e lá, não sei se vocês conhecem, acho que possivelmente, eu não conheço ninguém. Conhece a Namíbia? Eu não conheci ninguém que conhecia a Namíbia. Eu comprei passagem na Namíbia, que saiu uma promoção louca lá, falou, vamos comprar, vamos pra Namíbia. Eu perguntei, vamos comprar. Aí depois eu perguntei, onde é isso? Não, é um país da África. E, gente, a gente alugou um carro lá, e assim, a gente rezava para aparecer um posto de gasolina. E toda vez que aparecia, posto mesmo, né, combustível, era diesel na época, e assim, onde aparecia já abastecia. Então não adianta você também, só uma unidade federada, criar uma malha capaz, né, de dar esse combustível ali e não ter capacidade das outras unidades federadas também fazer isso daí, né? Então esse trabalho também de parceria acho que é importante, né? E com as outras unidades federadas. E falando em parceria, para a gente terminar o nosso Pod Fiscal ES aqui, eu vou já levar para o Vitor, eu queria que o Piazza completasse também da importância, né, de se trabalhar em equipes, né, se trabalhar em conjunto, né, porque a Cefaz não faz nada sozinha, a Receita Estadual não faz nada sozinha, como a S-Gás também, mesmo que seja do governo do Estado, mas também não faz sozinha, a Procuradoria não faz sozinha, a Secretaria de Desenvolvimento não faz sozinha, e a importância que tem dessas parcerias, dessa unidade, para o fomento do gás natural do Estado do Espírito Santo. Leandro, é fundamental esse tipo de parceria e eu acho que aqui é um estado que se destaca realmente nisso, né? Por ser um estado pequeno e com uma boa quantidade de indústrias, né? Falando per capita aqui, a gente tem uma proximidade fisco-contribuinte bacana e isso gera bons frutos para a sociedade, né? Isso gera mais desenvolvimento, mais um sistema jurídico, um arcabouço regulatório, né? Que fomenta realmente o desenvolvimento empresarial aqui. E falando do setor petróleo e gás ali no Petro, a gente lida com uma proximidade muito grande com esse intuito, né? De gerar um ambiente favorável, claro que nunca abrindo mão de nossas competências, enfim. Falando especificamente agora do gás natural, a gente encampou essa ideia, a gente quer promover realmente, ser uma referência nacional, ser um hub logístico de referência, ser uma referência ali na questão até do preço do gás natural. Eu lembro que você comentou uma vez, Piazza, que a gente pode evoluir nesse sentido, né, de ter um preço de referência aqui no gás natural, coisa que não acontece atualmente no país, e as oportunidades são muitas. A gente não pode perder essa janela, e é isso que a gente vem trabalhando. Muito bom. Piazza, o que você acha dessa parceria, desse trabalho em equipe para poder fazer esse fomento no gás? Aqui no Espírito Santo, se isso funciona ou não funciona? Funciona e funciona muito bem. Sabe? A busca... Só você, antes de você complementar, porque você comentou que você já trabalhou em outras unidades federadas, também no setor de gás, né? Aí você puder aproveitar também, falar da sua experiência e a diferença, né? E no Espírito Santo, essa forma, essa proximidade aí. E é por essa minha experiência anterior que eu posso dizer que no Espírito Santo funciona muito bem, né? O interesse público, né, tá preservado, né? As discussões são alto nível, né? Em nenhum momento, né, deixando de lado, né, a sociedade, né, o atendimento à sociedade, o desenvolvimento, né? O Espírito Santo tem sido referência em muitas coisas, como você mesmo já disse. Mas essa relação do governo, né, ou dos agentes públicos, né, com os agentes privados é um relacionamento de alto nível, né? É um relacionamento técnico, analítico, né? Numa relação de qualidade, né? Eu acho que a sociedade ganha muito, sabe, Leandro, quando a gente pode levar projetos, né? E aqui não foi um projeto enorme, né? Quando o Vitor comentou, só de natureza fiscal são 13 ações
É isso, Vitor? Acho que 15. 15 ações, né? Ou seja, é um conjunto de ações, né, que demandam trabalho, demandam análise, né? Então, só assim eu acho que a gente consegue mudar e buscar tentar almejar essas ambições, né? Atingir essas ambições que são verdadeiramente legítimas e possíveis para o Estado do Espírito Santo, né? Eu trabalhei em outros estados, né? Trabalhei no exterior. A minha oportunidade de ter estado na África, trabalhando. Rapaz, na Namíbia, é a primeira pessoa que eu escuto que foi para a Namíbia na minha vida. E essa minha experiência anterior, quer dizer, mostra, né, quer dizer, que o Espírito Santo está no caminho certo. Está no caminho certo e pode atingir realmente o que ambiciona. Parabéns ao Estado, ao governo do Estado e às suas instituições que atuam de forma republicana, né, e focando estritamente no interesse público. Nós que agradecemos ter vindo para o Espírito Santo, né, e fomentar o gás aqui natural. Vitor, Botura, rapaz, fácil eu tô com dificuldade, né? Vitor Botura, auditor fiscal da Receita Estadual, muito obrigado, meu nobre, pela sua disponibilidade aqui, por estar aqui batendo um papo, né, sobre o gás natural aqui do Espírito Santo. Obrigado, meu nobre. Eu que agradeço, Leandro. Estamos sempre à disposição. Walter Piazza, né, meu nobre, muito obrigado. Walter Piazza, diretor de assuntos corporativos do ES Gás. Obrigado pela sua disponibilidade, estar aqui, né, dando uma aula, né, sobre o gás aqui do Espírito Santo, meu nobre. Eu agradeço mais uma vez o convite, né, e coloco aí a Companhia de Distribuição de Gás do Espírito Santo, a ES Gás, à disposição de todos, né, do Síndico Fiscal, do Governo do Estado, Secretaria da Fazenda, para uma visita e podermos mostrar um pouquinho da nossa operação. Obrigado pela disponibilidade aí, meu nobre, e pelo convite. Esse foi mais um Pod Fiscal ES, o podcast oficial do Síndico Fiscal. Obrigado, meus nobres, e até a próxima.